Aleluia. Deixa eu dar mais um exemplo para mim já caminhar para as conclusões. No livro de Atos, capítulo de número 17. Não esqueça, os sinais eram usados, aproveitados para que se pregasse a palavra. Logo em seguida a palavra era pregada. Em Atos, capítulo de número 17, Paulo e Silas chegam a Tessalônica. E lá, eles são usados poderosamente por Deus. Muitos se convertem, mas alguns judeus invejosos se levantam. E no versículo 6 está escrito, na parte B do versículo: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Logo no comecinho do derramado do Espírito Santo, muitos ficaram maravilhados e disseram: o que é isso? Outros diziam: é demônio, perdão, estão embriagados. E a igreja está avançando pelo mundo agora, através de Paulo e Silas. A obra está sendo feita, o poder de Deus é com eles. Se não consegue pegar Paulo e pegar um dos discípulos, levam para as autoridades. E a acusação que eles levantam é essa: estes homens que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. O que é isso? A pergunta que eu quero fazer agora é a seguinte: o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a igreja odierna? A igreja não é mais conhecida como aquela que transtorna o mundo, que perturba a ordem da desordem das coisas. Eu chamo de desordem das coisas porque a Bíblia diz que este mundo tem um príncipe. A Bíblia diz que este mundo tem um governador usurpador, que é o príncipe deste século, que opera nos filhos da desobediência, regendo, governando. Efésios capítulo 2, versículo 1. Então, cadê esta igreja que transtorna, que perturba este mundo que está sendo governado pelo inimigo? Em outras palavras, cadê a igreja que perturba o adversário? Cadê a igreja que deixa o povo maravilhado, espantado, extasiado pela presença do Espírito de Deus no meio dela, confirmando com sinais? O que está acontecendo, crente? Se os sinais é isso tudo que eu preguei, eu mostrei nas Escrituras, portanto sinais operados por aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Os sinais dão testemunho da presença do Espírito no meio da igreja. Os sinais servem para que muitos venham a crer e para que o evangelho seja recebido com crédito. Os sinais, aleluia, são carregados por aqueles que pregam a palavra de Deus. É onde aqueles que estão cheios do Espírito Santo chegam com a palavra de Deus, eles perturbam a ordem, desordem posta pelos demônios. Estão me entendendo? Sim ou não? Quando eu estava meditando nesta palavra, eu pensei: meu Deus, talvez tenha entre nós pessoas que estejam aflitas, com lutas na sua família, tribulações no trabalho.
Por que esta palavra? Irmão, eu entendo que uma igreja cheia do Espírito Santo, onde os sinais de Deus acontecem, oh, aleluia. Deus coloca a mão na família, Deus coloca a mão no trabalho. É cheio, irmão, portanto, toda a vida e todos os setores da vida é afetado por esse ser cheio da presença e da direção do Espírito do Senhor. Logo, eu estou dizendo, vamos nos ocupar de nos encher da presença de Deus. Aleluia! Vamos nos ocupar com as coisas do reino, e o rei dos reinos, e o rei dos reis do reino vai se ocupar em cuidar das demais coisas necessárias na nossa vida. Quem está me entendendo? Oh, no trabalho. Levante. Batida, batida. Aí vem para o culto, meu irmão, se enche da presença de Deus. Levanta da oração, cuspindo fogo e arrotando brasa. Aleluia, no nome de Jesus. Capeta que está se levantando no meu trabalho, cai por terra agora no nome de Jesus. Tira a tua mão deste coração, da qual você está usando para se levantar contra mim. Oh, a mudança acontece no trabalho. Porque Deus usa os seus discípulos e o diabo os seus cavalos. Deus usa pessoas, o diabo também. Só que Deus usa os seus remidos, o diabo os seus escravos. Só que maior é o que está em nós, amém? E a gente não luta contra a carne e sangue, é contra o capeta que está usando essas vidas. Esse ponto nem estava aqui, eu estou dizendo, meu irmão, se você for cheio do Espírito Santo, vai ter o discernimento, ele vai te mostrar quem é que está por trás desse levante aí. Tu vai lutar contra este que está por trás do levante. E tu derrubando ele, você vai derrubar o levante. Em qualquer área da sua vida. Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra do Senhor? O que está acontecendo com a igreja? Parece ser sobre os sinais que eu estou falando. Não, não estou falando sobre os sinais. Eu estou falando de ser cheio do Espírito Santo. Porque na primeira observação que eu fiz, quem é usado por Deus para que os sinais sejam manifestados? Os cheios do Espírito Santo. Não é sobre os sinais não é o fim, os sinais é um meio. Qual é o fim? O fim é o coração impactado pela palavra poderosa de Deus, sendo convencida pelo Espírito, se arrependendo e sendo salva. Esse é o final. Os sinais contribuem para este final. O Espírito nos enche para este objetivo. Estão me entendendo? Talvez, meus irmãos, nós não vejamos mais os sinais, porque falta-nos o interesse de buscar aquele que opera os sinais. E é provável que a gente não busque aquele que opera os sinais, o Espírito Santo, porque a gente também não se interessa pelo que ele quer fazer através da nossa vida, na vida do outro. Talvez é porque a gente está tão ocupado e preocupado com as coisas deste mundo, inclusive com as tribulações que se levantam, que a gente não tem coração para colocar no altar de Deus e dizer: enche com teu espírito.
e me usa para a manifestação da tua glória e para a redenção de vidas. Para muitos não é interessante esta mensagem que diz: ora, para você ser cheio do Espírito Santo, você só tem que querer e perseverar em pedir. Porque no que depende de Deus, ele já deixou bastante claro que a vontade dele é que toda a sua igreja seja cheia do Espírito do Senhor. Porque a promessa é para nós e para todos quanto o Senhor chamar. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus já deixou claro, eu quero que o meu povo seja cheio do meu Espírito. E eu não estou falando aqui da ação do Espírito que convence o pecador do pecado, até porque nós já fomos convencidos. Eu não estou falando aqui da ação do Espírito que nos fortalece, nos santifica e nos dá recursos para andar em santidade. Não estou falando disso, até porque isso é importantíssimo e quanto mais cheios do Espírito, mais nós temos recursos para andar em santidade. Não, embora isso seja verdade e importante, eu estou falando aqui de ser cheio do Espírito de Deus, para dar testemunho do Senhor Jesus e alcançar o maior número possível de vidas. Quanto a Deus, ele fala de um derramar. E ontem eu disse o que significa derramar. Derramarei o meu Espírito. Shafak. Derramar, despejar, entornar. Jesus disse: vocês serão batizados com o meu Espírito. Eu disse que significa ser batizado. Baptizo do grego é o mesmo que mergulhar repentinamente, imergir, submergir. Batismo no Espírito Santo, portanto, é ser imerso no oceano do Espírito. É ficar totalmente e plenamente envolvido no Espírito do Senhor. Num envolvimento, num aprofundamento tão grande que nós perdemos o controle sobre a nossa vida, nós perdemos os interesses que não são interessantes para Ele, aleluia. Nós perdemos a vontade por aquilo que não é vontade dEle, nós somos tão cheios dEle que Ele nos toma e nos governa, e a gente vive a plenitude do Espírito.